Olá pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Glauber Louros de Assis. Eu tenho doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou professor. Esse é o canal Janelas da Terra e nesse vídeo nós vamos responder uma questão urgente e muito importante de ser respondida nesse momento. Será que é verdade que para a gente combater a crise econômica e o desemprego, o Brasil não pode parar? Pois bem, né? O mundo vive hoje uma crise gravíssima por conta da pandemia de Covid-19 e nesse momento estamos todos muito preocupados, né? Não só com a nossa saúde, com a saúde da nossa família e de quem a gente ama, mas também com os nossos empregos, né? O nosso trabalho, a nossa condição de garantir o sustento das nossas famílias. E muitas pessoas, inclusive, já estão nesse momento perdendo seus empregos, muitas vezes de forma cruel, sem receber qualquer tipo de assistência, né? E nesse cenário tão incerto, tão difícil, é muito natural, né, que as pessoas questionem a quarentena, né, e a necessidade de ficar em casa. Até porque as pessoas nunca viveram, né, uma situação de pandemia como essa. É muito difícil a gente refletir sobre os cenários e os impactos futuros, né, da pandemia que a gente nunca viveu até hoje. Ao mesmo tempo, né, por outro lado, a maioria das pessoas sabe muito bem qual que é a dificuldade, né, de se endividar, a dificuldade de ficar sem dinheiro para poder pagar as contas, né, de depender do emprego, de depender do salário para poder colocar comida na mesa. Então, conforme os boletos eles vão vencendo, né, o dinheiro acaba, as pessoas elas estão certíssimas, né, e quando elas se perguntam: se eu ficar em casa, quem que vai pagar minhas contas? Né, quarentena, para quem tem dinheiro é fácil, né, ficar em casa. Mas e para o porteiro, e para a diarista, né, e para o empregado de fábrica que precisa sair para trabalhar, que precisa pegar ônibus para poder ter condição de colocar comida na mesa? Como é que fica? Será que o remédio da quarentena não vai ser pior do que a doença da Covid-19? Não vai ser menos ruim para a gente pegar o coronavírus e tentar manter o nosso emprego do que ficar em casa e criar uma crise econômica? Então eu resolvi, a partir dessas reflexões, né, dessas indagações, gravar esse vídeo para esclarecer de uma maneira rápida e simples alguns pontos sobre a relação entre a preocupação com a saúde e a preocupação com a economia, né, entre a quarentena e o aumento do desemprego. Então, o meu objetivo aqui não é antagonizar com esse ou com aquele político. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser bolsonarista, você pode ser cirista. Para os fins desse vídeo, não importa, né, em quem que você votou. O que importa, né, para você aí que está assistindo é você se permitir, né, por um momento, refletir, né, com a sua própria cabeça de maneira racional sobre essa questão, né? Deixar momentaneamente, né, todos nós aqui deixarmos momentaneamente de lado os textos do WhatsApp, as discussões políticas mais acaloradas, para a gente poder refletir e pensar com calma e sinceridade sobre essa questão dramática que está atingindo a todos nós, né? E para isso eu vou apresentar alguns dados simples que vocês podem facilmente conferir, né, por vocês mesmos na internet a partir de várias fontes sérias e confiáveis. Então vamos lá, né? Tem muita gente acreditando que existe um conflito entre a saúde e a proteção das pessoas por um lado e a economia e a manutenção dos seus empregos por outro lado, né, de outro lado. Que para salvar a economia, o Brasil não pode parar, mesmo que isso signifique correr o risco da gente ser infectado e transmitir coronavírus, né, e aumentar de forma brutal o número de pessoas doentes e o número de pessoas mortas no nosso país. Então, as pessoas estão achando que existe uma dicotomia entre a proteção da vida de todas as pessoas
de um lado e a economia do outro lado. Será que existe esse dilema mesmo? Né? Afinal de contas, é verdade? Existe realmente um conflito entre a economia e a saúde? Por incrível que pareça, a resposta ela é fácil, ela é simples e ela é categórica. E a resposta é não. Tá? Isso é uma mentira. Isso é um falso dilema. É uma ideia errada, né? Uma pegadinha, na verdade. E se nós cairmos nessa pegadinha, nós vamos nos dar muito mal e o Brasil vai afundar, né? Ainda mais na crise. E de um jeito que a gente nem sequer imagina ainda hoje, né? Então, na verdade, cuidar da saúde é cuidar da economia. Né? Proteção da saúde das pessoas, da vida das pessoas, de todas as pessoas, inclusive as mais pobres, as mais vulneráveis, as mais idosas, anda junto com a proteção da economia. Né? Essas coisas elas estão juntas, não estão separadas. E o único jeito do Brasil não parar de vez é as pessoas ficarem em casa agora. Claro que isso não depende de você, não depende só de mim, né? Isso é uma questão nacional que tem muito a ver com o governo, mas nós vamos chegar lá, tá? E para a gente entender isso, né, a gente vai ter que pensar um pouquinho adiante, na verdade, né, no médio e no longo prazo, sair um pouco do imediatismo, né, do desespero que a gente se encontra nesse momento, né, porque afinal de contas todos nós queremos continuar a nossa vida e garantir um futuro para a nossa família, né? É isso que está em jogo, não é verdade? Então, o mundo inteiro está em quarentena. Nós já sabemos disso, né? Que todo o planeta, amparado pela Organização Mundial da Saúde, está incentivando as pessoas a ficarem em casa. Agora pensa comigo, você sabe o que vai acontecer se o Brasil for na contramão do mundo, acabar com a quarentena e voltar para a vida normal num futuro próximo, né? Se isso acontecer, espero que não aconteça, mas enquanto todos os países estiverem saindo da crise, o Brasil vai estar afundado no caos social, em meio a milhares de cadáveres, e quem morre de Covid-19 não são só as pessoas desconhecidas, né? São as pessoas que a gente ama também. É porque essa crise ainda não chegou no seu ápice no Brasil. Olhe só a situação da Itália, por exemplo. Nós vamos entrar numa recessão econômica sem precedentes, nos tornando também um pária mundial, né, como o país que foi na contramão de todos os outros países democráticos, pelo menos, né? Então, imagina a cena, tá? Em meio ao ápice da pandemia, até aqui, os brasileiros incentivados, né, pelos seus representantes no governo, voltam a trabalhar normalmente, né, infectando-se uns aos outros aos milhares. E aí o que acontece a partir disso? O primeiro dado que a gente tem que é incontestável é que o número de mortes ele explode, né? E vale lembrar que os casos, né, não só das pessoas que pegam coronavírus, mas também das pessoas que morrem por coronavírus, são altamente subnotificados, né? O número real de pessoas com a doença é muito maior do que o número que a gente vê, né, nos dados oficiais. Idosos com mais de 80 anos vão precisar, né, ser sacrificados por falta de atendimento médico. Esse foi o cenário da Itália. Imagina, o Brasil sem vagas nos hospitais, né, nem para doentes com Covid-19, nem para nenhum doente, sistema de saúde em colapso, o número de contaminados só aumentando, cada vez mais pessoas com Covid-19, né, e tudo isso incentivado como uma política de Estado, né, de voltar para a vida normal, sair de casa para trabalhar. Então não é difícil a gente perceber, né? Como é que isso pode ser bom para a economia, me diga? Que tipo de emprego que vai ser garantido no médio e no longo prazo? Talvez o emprego de agente funerário, né? Possivelmente vai ser um emprego que vai ter uma certa
estabilidade talvez. Mas e os outros? Né? Acabar com a quarentena vai ser a ruína da economia nacional, simplesmente isso. Então já imaginou como é que vai ser para o turismo, por exemplo? Né? Se a gente tiver um país com dezenas de milhares de pessoas infectadas? Você já imaginou como é que vai ser para o motorista de Uber, com a pandemia durando meses e meses e meses a fio? O número de doentes só aumentando? E você que vai estar voltando a trabalhar agora, para não ficar desempregado, né? Porque você não pode perder o seu emprego, claro. Imagina se você foi infectado. Que tipo de garantia que você tem de que você não vai ser mandado embora agora? E você que trabalha em restaurante, né? Ou que vende churrasquinho, vende cachorro-quente, é cozinheiro, cozinheira. Vai fazer o quê? Se os casos de coronavírus triplicarem e as pessoas pararem de frequentar o seu estabelecimento daqui a pouco, de um jeito grave, né, e incontornável. Porque uma coisa é as pessoas em quarentena não frequentarem os lugares, outra coisa é as pessoas doentes não frequentarem porque não podem por situação de saúde. E você que é diarista, você que é babá, você que trabalha com limpeza da casa das pessoas, né? Tá voltando a trabalhar agora. Vai conseguir manter o emprego se você ou algum dos seus filhos forem infectados com Covid-19? Vocês têm essa garantia? Então essa crise ela é muito séria e muito profunda. Não vale a pena, primeiramente, a gente fingir que a crise não existe e continuar tentando levar uma vida normal, porque a situação ela não é normal. A situação ela é dramática no mundo inteiro e muito especificamente, particularmente no Brasil, por conta das atitudes que têm sido tomadas pelo poder público, especialmente em nível federal, né? E é evidente também que numa crise dessas proporções não é possível um jogo de ganha-ganha. Claro que vai haver perdas, né? Não tem jeito, vai ter impactos na saúde e também na economia, né? A crise, inclusive econômica, já estava aí. A questão é conseguir minimizar esses impactos e minimizar também o seu tempo de duração. Então, por quanto tempo que nós vamos viver a crise? E nesse sentido, não tem dúvidas, né, de que a quarentena ela diminui muito o tempo de duração da crise. Olha os países que estão tendo mais sucesso em combater a pandemia. Uma crise que ela pode durar alguns meses até anos a fio, dependendo da atitude que a gente está tomando agora. É importante a gente pensar no futuro. Ok, né? Mas a questão é, não existe almoço grátis. Claro, né, que a Covid-19 vai dar prejuízo econômico e alguém vai ter que pagar a conta. A questão aí também é minimizar o tamanho dessa conta, primeiramente, e dividir essa conta de uma forma que ela seja justa, minimamente justa. E aí, nesse caso, né, vamos chamar a ajuda dos universitários. Eu acho que você vai concordar comigo se eu disser que quem entende de economia são os economistas, certo? O que dizem os economistas? Vocês já procuraram? Né, já fizeram essa pesquisa? Pois bem, existe um consenso fortíssimo entre os economistas, uma unanimidade gritante que a gente não encontra a respeito de quase nenhum outro tema, né, de que o melhor para a economia do país, o melhor para o Brasil em termos de trabalho, em termos de manutenção dos empregos no longo prazo, é as pessoas ficarem em casa, né? Sabe de quem que eu estou falando aqui quando eu estou falando dos economistas? Estou falando, por exemplo, do Henrique Meirelles, né? Vocês lembram, né, do Chamal Meirelles, lá do que resolve tudo na economia? Pois é, então. Eu estou falando do Pedro Malan, eu estou falando do Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. É dessas pessoas que eu estou falando, tá? Estou falando aqui especificamente de economista comunista, de esquerda radical, nada disso. Estou falando dessas pessoas, né, que se intitulam muitas vezes de liberais,
E essas pessoas não estão falando isso porque elas são boazinhas, né? Essas pessoas estão falando isso porque a causa da crise econômica é a pandemia. Foi isso que falou, por exemplo, o Henrique Meirelles. Para salvar a economia, é necessário, primeiramente, acabar com a causa da crise, que é a pandemia. A causa da crise é o coronavírus. Então nós precisamos combater o coronavírus, primeiramente, para acabar com a crise econômica. Os professores da Faculdade de Economia da UFMG, que é o mesmo local, inclusive, que onde o Paulo Guedes se formou, eles lançaram um manifesto público. E o que diz esse manifesto? Eu vou ler aqui para vocês. Que nós precisamos combater a falaciosa e abjeta tese de que a preservação da economia brasileira possa significar a subordinação de direitos humanos fundamentais, direito à vida, direito à saúde, aos imperativos do equilíbrio fiscal, justificáveis em situações ordinárias. Então, o que os economistas da Faculdade de Economia da UFMG estão dizendo? Eles defendem, por exemplo, a ampliação do seguro-desemprego, suspensão imediata do pagamento de contas para a população de baixa renda, garantia de renda mínima básica por pelo menos um ano, e assim vai. Esse é só um exemplo, mais um exemplo desse consenso dos economistas de que o melhor para a economia é apoiar o isolamento, apoiar a quarentena. E é isso que o mundo inteiro está fazendo, menos o Brasil e alguns pouquíssimos países que eu acredito que não devem servir de parâmetro para a gente, como é o caso do Turcomenistão. Tá? São esses países que estão junto com o Brasil nessa postura, tá? De não pode parar. É o que aconteceu lá em Milão, por exemplo. Milão não para e depois o próprio prefeito da cidade reconheceu o erro. Para a economia também, não é só para a saúde. Então, vou dar outros exemplos. O Reino Unido, o que está sendo feito, então, concretamente no mundo para poder estimular a economia de um lado, e cuidar da saúde ao mesmo tempo? O Reino Unido vai gastar 17% do PIB em renda direta para as pessoas. Com um valor aproximado, 18,5% do PIB do Brasil, a gente podia garantir no nosso país um salário mínimo para todos, todo mês, todos, por um ano inteiro. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, de governo republicano, Donald Trump, aprovou, agora recentemente, um pacote de ajuda de 2,2 trilhões de dólares, o maior da história norte-americana para combater o coronavírus. Isso dá mais de 10 trilhões de reais de intervenção do Estado para ajudar as pessoas, para ajudar a economia. A Alemanha também está propondo um plano de auxílio governamental de aproximadamente 1 trilhão de euros. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou, inclusive, que prepara um decreto para proibir, pelos próximos 60 dias, as demissões no país. Então, por 60 dias, as empresas serão proibidas, por decreto presidencial, de demitir as pessoas. Isso vindo paralelamente a um auxílio do governo, para que as empresas também não fiquem desassistidas. Então, governos do mundo inteiro estão tomando medidas firmes, inéditas, para cuidar da população e garantir a ela os seus direitos constitucionais. É hora do Estado, não é hora do Estado, do governo federal, retribuir para o eleitor a confiança que esse depositou nas urnas? A maior parte do mundo está entendendo que sim, que é hora de garantir os direitos constitucionais, que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a vida, a saúde, a dignidade e ao trabalho. Isso é papel do Estado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos na conta do Tesouro Nacional mais de 1 trilhão de reais disponíveis, imediatamente disponíveis. Por que não usar esse valor para garantir ao trabalhador o seu emprego e a sua renda enquanto ele fica em casa se protegendo da pandemia?
Outras medidas possíveis para poder combater a crise econômica seria a taxação das grandes fortunas, né? Um imposto cobrado sobre os supermilionários que existe no mundo inteiro, em vários países, mas não existe no Brasil. Essa política ela renderia bilhões e em poucos anos poderia cobrir todo o prejuízo que a gente está tendo agora com a crise. Um redesenho imediato, né, que é também uma demanda dos economistas da UFMG, do teto de gastos, né, que está limitando o investimento em saúde e educação, né, uma vez que o processo de recuperação da crise vai ser lento. Crédito e subsídios para o socorro financeiro das empresas, né, mediante um compromisso delas de não despedir ninguém e nem diminuir salários. Então o Estado ajuda as empresas, dá crédito, dá subsídios financeiros, né, socorre elas financeiramente e ao mesmo tempo elas auxiliam os trabalhadores garantindo que não vão despedir, não vão diminuir os salários. Tá aí, o Brasil é uma das maiores economias do mundo e tem plenas condições de gerir a crise de uma forma justa, né, para você que é trabalhador poder proteger a sua família e não pagar essa conta sozinho, porque é isso que está acontecendo, né? O que está acontecendo no Brasil. Vamos lá, você acha que os bancos estão pagando quanto pela crise? Nada, né? Os bancos estão aproveitando, inclusive, para lucrar, aumentando os juros, né, endividando a população. Percebe o desequilíbrio nisso? Como que é injusto dizer que a responsabilidade dessa crise é das pessoas que estão ficando em casa? Então, com muito custo aqui no Brasil foi aprovada, né, uma ajuda insuficiente de R$ 600 por conta de uma batalha travada, né, pela oposição para os trabalhadores informais durante a crise. Esse dinheiro ele devia e ele podia ser liberado, inclusive, imediatamente, né, mas o ministro da Fazenda quer propor uma PEC antes, né, que pode atrasar em várias e várias semanas o envio desse dinheiro. Quem sabe quando que vai chegar, se vai chegar, para quem que vai chegar, né? Enfim, numa crise dramática como essa, evidentemente há muito que se perder, né? E um governante, um governo, um Estado soberano precisa decidir aquilo que vai ser deixado para trás. Então que essa campanha para as pessoas saírem da quarentena e se exporem ao risco de se contaminar e também contaminar as outras pessoas, porque muitas das pessoas que têm Covid-19 são assintomáticas, né? Essa campanha, né, que está decidindo o quê? Que aquilo que é descartável, que aquilo que a gente pode perder é a vida das pessoas. Que quem vai ser deixado para trás é o trabalhador. Não embarque nessa, tá? A saída para a crise é a proteção da saúde e da economia familiar das pessoas por parte do Estado. Recursos e possibilidades para isso não faltam de maneira nenhuma no nosso país. É claro, né, que quem está saindo de casa porque é obrigado a trabalhar para não perder o emprego, né, tem uma atitude que é muito compreensível, que é muito coerente. As pessoas elas precisam viver, elas precisam sobreviver, elas precisam colocar comida na mesa. Mas você que está precisando ir trabalhar também deveria ter o direito de se preservar, o direito de ficar em quarentena, né, a garantia de manter o seu emprego, o seu salário para você e para sua família. Né, se nós tivéssemos uma política de Estado coerente para isso, bem feita, bem pensada, racional. Né? Nem você e nem ninguém deveria precisar se expor ao risco. Né? Não existe vida que é mais importante do que a outra nesse sentido. Todas as pessoas elas precisam estar protegidas. Né? E aqui no Brasil não existe, tá? Não há testes suficientes para coronavírus. Né? Inclusive a esmagadora maioria dos municípios brasileiros não tem sequer um leito de UTI. Né? Então não são só as pessoas do grupo de risco que vão morrer por conta da pandemia, nem só as pessoas que têm Covid-19. Na verdade, quando a gente tiver todos os hospitais lotados, do sistema de saúde em colapso,
Todos os brasileiros que tiverem qualquer problema grave de saúde, de acidente de carro, um infarto, né, podem morrer na fila, esperando atendimento. Então a mais rápida e a mais eficiente saída para a crise econômica, né, inclusive a de saúde e a econômica, elas estão juntas, é a quarentena geral, né, com exceção dos serviços essenciais de alimentação e saúde que precisam ser geridos de forma racional. Então todos ficando em casa, protegidos e amparados pelo Estado. Essa é a melhor solução. O Brasil tem mais de R$ 1 trilhão, né, imediatamente disponíveis para ajudar a sua população, se o governo federal resolver assumir a sua parcela de responsabilidade. Isso só, né, na conta única nacional, no Tesouro. Então, lembre-se disso, né? Não existe dilema entre saúde e economia, essas coisas elas andam juntas, elas andam de mão dadas. E lembrem-se que pessoas saudáveis e protegidas voltarão a trabalhar inteiras, saudáveis, confiantes, quando chegar a hora, né? Já um país dilacerado pelo vírus vai levar décadas para sair dos escombros e uma eternidade inteira para chorar as lágrimas de seus cadáveres. Lute pela quarentena, lute pela solução coletiva, conjunta das crises de saúde e da economia.